Sabe aquele livro que você já ouviu falar, ganhou de presente ou deixou esquecido na estante há meses? Aqui no podcast Tá na Estante, a gente traz uma resenha honesta, em forma de conversa bem humorada, com quem já leu e compartilha sua opinião. Se você vai gostar do livro ou não dá pra prometer, mas a nossa ideia é que você termine esse episódio com uma nova perspectiva sobre a leitura. Afinal, se tá na estante, tem história. Sejam bem-vindos, leitores, a mais um episódio do Tá na Estante. Eu sou a Carolina. Eu sou a Valentina. E hoje a gente vai falar sobre A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood. Esse é o quadro Na Mesma Página, onde histórias de romance viram um bate-papo, sem spoilers, para explorar conexões, sentimentos e tudo aquilo que move os personagens, mostrando como, por trás de cada história de amor, existem emoções e dilemas muito reais. Preparados para tirar mais um livro da estante? Ali Hazelwood é uma escritora italiana radicada nos Estados Unidos, conhecida por seus romances que combinam comédia romântica com o universo acadêmico e científico, especialmente nas áreas de ciência e tecnologia. Seu grande sucesso veio com o livro que vamos comentar hoje, A Hipótese do Amor. Antes de se dedicar à literatura, ela construiu uma carreira na área acadêmica, com formação em neurociência, o que influencia diretamente os cenários e personagens de seus livros. Seu grande sucesso veio com A Hipótese do Amor, que começou como uma fanfic e rapidamente se tornou um best-seller internacional. Originalmente, a história foi inspirada no universo de Star Wars, mais especificamente no romance entre Rey e Kylo Ren. A autora publicou a história online com personagens inspirados nesses dois, inclusive na aparência de Kylo Ren, interpretada pelo ator Adam Driver, e depois adaptou o texto para publicação tradicional, transformando-o no romance que ficou conhecido mundialmente. O livro acompanha uma relação que começa como um namoro de mentira e acaba evoluindo para algo mais profundo, reunindo humor, romance e discussões sobre carreira e o meio acadêmico, características marcantes da escrita da autora. A Hipótese do Amor acompanha Olive Smith, uma doutoranda em biologia que acredita na ciência e não no amor. Para convencer a melhor amiga de que está bem após abrir mão de um relacionamento, ela inventa um namoro de mentira e, em um momento impulsivo, acaba beijando um desconhecido. O problema é que esse homem é Adam Carlson, um professor renomado e temido no meio acadêmico. Surpreendentemente, ele aceita entrar na farsa, e o que começa como um experimento controlado, logo foge do previsto, colocando à prova todas as certezas de Olive sobre o amor, a carreira e suas próprias emoções. Acho que pela sinopse, a gente já consegue ver que é uma história clássica de comédia romântica. Tem todos os pontos que transformam a história leve, juvenil. Acredito que, lendo esse livro, a gente realmente fica imersivo nesse romance leve, como se fosse um filme mesmo, porque acho que esse plot de namoro de mentira é um plot muito famoso em comédias românticas. É um clássico. É um clássico. Acho que tem 300 mil histórias com esse plot e todo mundo sabe o que vai acontecer, as coisas que vão acontecer. Não é um livro que é surpreendente em nenhum aspecto. Até as tramas são previsíveis e são clássicas. É verdade. Então acredito que não é um livro que me marcou muito. E não é um livro que eu considere um livro de romance que eu acho, nossa, sabe, tu precisa ler. Porque eu acredito que, gente, eu leio fanfic desde os meus 11 anos de idade. Eu já li 300 mil fanfics. Eu já posso dizer que eu já li essa história em outras histórias 1000 vezes. Eu acho que esse plot de namoro de mentira é muito clássico. Já tá manjado, né? Não é que eu não goste, eu adoro. Não é que eu não gostei do livro. Eu acredito que sim, que é uma história leve, uma história bobinha, uma história que te faça sair um pouco dessa realidade do nosso mundo e fique imersiva numa coisa gostosa, assim, e engraçadinha de ler, mas também não é, nossa, que livro bom. Que romance marcante. Que romance marcante, é. Sabe? A história traz um conforto de comédia romântica que eu adoro, que é gostoso e leve de ler, mas não é um livro também que eu acho que justifica todo esse sucesso, porque um dos pontos que é importante ressaltar é que esse livro é muito famoso. É um sucesso do TikTok, né? Como diz na própria capa ou contracapa do livro, não me lembro muito bem agora. Esse é um grande sucesso do TikTok. O BookTok
99% das pessoas que estão nesse nicho literário do TikTok já leram este livro. E recomendam muito. É uma história, assim, muito aclamada no TikTok. Então, a gente selecionou esse livro também pensando nisso. Que é um livro famoso, então vamos dar uma chance e ver por que é tão famoso. E eu fiquei pensando que esse é um livro... É um clássico livro jovem adulto, infanto-juvenil, que a gente lê quando tem 17, 16 anos. Eu lembro que eu lia muitos livros desse estilo nessa época, esses romances mais levinhos, pra se distrair um pouco da vida real. Ele cumpre muito bem esse objetivo, a gente sai fora da nossa realidade do dia a dia, mas, que nem a Carol falou, não é um romance super marcante, não é nem um pouco surpreendente, a gente já sabe tudo o que vai acontecer, mas tem o seu valor nesse aspecto. Como é um livro desse estilo, a gente já vai esperando esse desenvolvimento, essa forma das coisas acontecerem. Então, eu diria que, pra quem gosta desse estilo de romance, assim, bem água com açúcar, bem levinho, é um ótimo livro. Distrai, traz uns elementos bem divertidos até, em muitos momentos. É engraçadinho, assim, as coisas que acontecem. Eu me peguei rindo, assim, em alguns momentos, pensando, nossa, que É aquela que sensação engraçado. de assistir uma comédia romântica. Tu se pega rindo e gostando da história, se torna uma coisa até de puro entretenimento, determinadas situações, porque é totalmente real, fora da realidade. Esse é outro ponto, né? Esse relacionamento de mentira. Eu acho que essa irrealidade das coisas é outro ponto da história que tem que ser ressaltado. Não é uma história que tu vai ler, busca um romance pra me identificar com as questões, com os problemas. Não é isso. É uma história totalmente irreal, que eu Comédia romântica. Ponto. Que tu não consegue imaginar aquilo acontecendo de verdade, sabe? Eu tenho um pouco essa dificuldade com livros assim, que eu fico o tempo inteiro olhando as coisas por uma lente de vida real. E não é pra fazer isso, entendeu? Tu tem que ler o livro sem a lente da vida real, tem que mergulhar naquela história ali e eu ficava me perguntando em muitos momentos, poxa, mas será que isso aconteceria de verdade? Isso não tá fazendo muito sentido. Mas, daí eu lembrava, essa história é uma história infanto-juvenil que não é pra ficar fazendo perguntas de vida real. É só pra tu entrar na história e... Como se fosse esses filmes bobinhos mesmo, de Netflix, e isso coisas desse gênero que tu senta, assiste, se diverte e acabou. Pronto, Então, eu acho que os personagens da história são jovens, mas também não são tão jovens. A Olive tem 26 anos, já é doutoranda, e o Adam tem 34 anos e já é professor. Então, eu fiquei esperando algumas atitudes mais Adultas. mas não é o que acontece. Só pela sinopse a gente já entende que tem muitas atitudes bem questionáveis deles aí. Meio adolescente, né? Questionáveis por eles terem mais de 25 anos, entendeu? A escolha de assumir um relacionamento falso pra convencer a amiga de que ela não está mais afim do ex, isso é uma coisa que eu consigo imaginar acontecendo com pessoas de 17, 16 anos. Que não tem maturidade pra sentar, conversar uma com a outra. Porque eu e a Valentina, a gente tem 26 anos. Então, a gente acabou olhando mais criticamente, digamos assim, pra Olive, porque ela tem a nossa idade. Então... é inevitável não se colocar no lugar dela. Com certeza. Eu acho que é inevitável a gente se perguntar e se colocar. E até um pouco se imaginar no lugar dela. Eu fiquei me perguntando se eu faria isso que ela fez no meu momento atual de vida. Fingir um relacionamento. Isso é uma coisa que me pega, porque, obviamente, eu não faria isso, e aí que traz o ponto que eu tava dizendo antes. É uma história totalmente fora da realidade. Não dá pra ler com essa ótica de querer concretizar e trazer isso pra vida real. É impossível. Eu acho que a leitura desse livro vai depender do teu intuito. Se tu for ler pensando... quero ler um romance aprofundado, um romance que me faça refletir, um romance profundo, não é o livro pra ti. Mas eu particularmente gosto de comédia romântica. Então, de maneira geral, eu gostei. Eu também gostei. É aquele livro perfeito para aqueles dias em que a gente terminou um livro mais denso, mais difícil. E
às vezes tá meio de ressaca literária, quer ler uma coisa bem levinha, sabe? Pra Desassociar. desassociar, exatamente. Então, eu acho que esse livro aí é ótimo pra isso, pra te tirar de uma ressaca literária e dá conforto. Me deu muita sensação de estar lendo uma fanfic, que eu adoro. Particularmente, eu li fanfic durante anos e eu sempre gostei muito. Então, pra mim, foi como se eu estivesse lendo uma fanfic no Wattpad. Como se eu tivesse aberto lá minha biblioteca e tivesse pegado um livrinho. eu me reconectei com a época em que eu lia fanfics, que eu era adolescente e lia histórias, assim, muito mais frequente do que hoje em dia. Então, é muito bom. Me gerou bons sentimentos nesse aspecto. É um comfort book, de maneira geral. É mesmo. Cabe ressaltar também que esse livro tem hot, aquilo que o TikTok Ama. ama e aprecia em todos os romances, que são capítulos com sexo explícito. Então, essa parte, pra quem gosta também, é um ponto positivo. Pra quem não gosta, já fica o alerta também Que tem no livro. que tem no livro e que, consequentemente, é um livro mais 18. Tem esse ponto também, que eu tenho visto bastante indicações no TikTok de romances que fazem essa diferenciação de livros que são mais 18 e livros que não, fazendo essa diferenciação de ter ou não esses capítulos com sexo. Quanto a esses capítulos, eu acho que foi interessante. Eu achei que compôs bem a história, porque fez sentido. Eu até achei bom, porque o tom da história tava muito até infanto-juvenil. E essas cenas trouxeram uma maturidade pra história, né? Concordo. Pra gente lembrar que eram adultos e que mesmo naquele contexto que eu acho que era de muita imaturidade, talvez por timidez, por dificuldade de lidar com sentimentos, que eles acabaram se colocando nessa situação de fingir o namoro, mesmo nesse contexto de maturidade, eles ainda eram pessoas adultas que estavam agindo como adultos. Então, isso veio pra compor bem esses capítulos. E tem livros de romance que eles extrapolam essa parte do hot. Verdade. Que são basicamente o livro inteiro só cenas de sexo, e esse aqui não. Foi bem moderado e bem bom pro desenvolvimento da história, então eu gostei bastante. E o final, eu gostei. Achei que foi bom o final. Todas as perguntas que estavam em aberto na história foram respondidas e não ficou nenhuma ponta solta. Todos os personagens terminaram bem. Isso é um ponto positivo, assim, porque eu gosto de histórias com final 100% feliz, em que todo mundo ficou bem. Até os personagens mais secundários acabaram em relacionamentos que queriam ter, com seus crushes. Então foi bem interessante o final. Eu acho que é um fechamento muito bom pro resto da história. Acho que eu senti que poderia ter, tipo, um capítulo a mais ali. Eu achei que foi meio uma enrolationzinha ali no final, bem pro final. E acho que poderia ter abordado um pouco mais outras coisas. Eu acho que poderia ter aprofundado um pouco melhor na relação deles e terminou meio bruscamente, de uma frase final assim e acabou. Eu senti um pouco de falta de ter um capítulozinho extra, ou de um epílogo que fosse mais reforçado. Determinados pontos que fortalecesse um pouco o final. Que ficou um pouco em aberto. Não o que aconteceu, mas poderia ter aprofundado. É mesmo. Mas enfim, gente, eu acho que é uma leitura de maneira geral leve, gostosa. Quem adora comédia romântica vai gostar. Não, e eu acho que o sucesso do TikTok se dá por isso. Porque, pro que se propõe, o livro é muito bom. É tipo um bolo de chocolate. Todo mundo gosta de bolo de chocolate. É uma receita fácil, simples e leve. Que agrada todo mundo. Que agrada todo mundo. É exatamente isso. A fórmula do livro é essa. De uma história boa, leve, com um romance envolvente, que todo mundo vai gostar. E eu acho que tem que ressaltar também, como a gente falou lá no início, essa é uma história que inicialmente começou como uma fanfic. A autora começou escrevendo de forma independente essa história
como uma fanfic de Star Wars, e isso traz todo um outro olhar pra história, porque conforme eu fui lendo o livro, eu fui pensando, nossa, mas isso aqui tá parecendo muito uma fanfic. O estilo de escrita, os acontecimentos, a forma que tudo ia acontecendo, lembrava muito uma fanfic. Então, eu fiquei pensando, nossa, mas como pode, né? Um livro, assim, tão famoso, pareceu uma fanfic. Aí, quando a gente pesquisou, eu entendi. E, gente, eu amo fanfic. Eu acredito também. que fanfics são, sim, possíveis livros a serem publicados. Eu adoro o fato de ter sido uma fanfic, porque eu acredito que é uma baita porta de entrada para escritores independentes conseguirem se consolidar no mercado, porque a partir do momento que tu escreve uma história, mesmo que seja, sabe, do Justin Bieber, One Direction, etc., tu realmente consegue uma visibilidade grande pra ti, pra tua escrita. Então eu adoro, eu acho sensacional. Eu torço muito pra autores que escrevem fanfics. Inclusive tem muitas fanfics que viraram livros famosos e a gente nem sabe que são fanfics. Às vezes é tão elaborado, é tão complexo que a gente nem lembra da história original que o autor ou a autora se baseou para escrever a fanfic. E por isso eu acho que exige uma criatividade muito grande tu pegar uma história que já existe ou personagens que já existem e transformar aquela história pra uma coisa que tu inventou. Usando aquele contexto, eu acho sensacional. Considerando esse contexto de que inicialmente era uma fanfic, explica muita coisa de por que é um livro dessa forma, com esses elementos e tudo mais. E de maneira geral, se tu se identificou com tudo que a gente falou, de gostar de histórias leves, histórias de conforto, se tu gostar de um livro mais leve, a gente recomenda muito essa leitura. Eu acho que é um livro que vai ser bem rapidinho e fácil de ler. Como eu disse, é um ótimo livro pra tirar de uma ressaca literária. Os romances Água com Açúcar são sempre bem-vindos pra mim. Eu gosto bastante de histórias assim que tirem um pouco do peso de ler uma coisa difícil e tal. É bom dar uma variada. Então é isso, recomendamos bastante. E se você concorda com as nossas reflexões, discorda de algum ponto ou pensou em algo que a gente não falou, por favor, deixe nos comentários. O nosso intuito é criar um espaço de troca de ideias e opiniões sobre literatura. Se você gostou, não deixe de compartilhar o episódio com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar incentivando a leitura. Obrigado por escutar até aqui e até o próximo episódio. O Tá na Estante é um podcast independente, produzido por Carolina Soni e Valentina Refosco, e está disponível no Spotify e no YouTube. Siga nossas redes sociais, @TaNaEstantePod, para acompanhar todas as novidades e outros conteúdos. Nos vemos no próximo livro!